O tapa veio tão rápido que eu nem consegui reagir. Senti a mão dele estourar contra o meu rosto como uma chicotada e cambaleei para trás batendo na quina da mesa. Minha visão ficou embaçada por um segundo e o gosto amargo do sangue preencheu minha boca. Levei a mão ao rosto, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Victor me olhava com aquela expressão fria, quase indiferente, como se eu fosse o erro da vida dele. E naquele instante, eu soube. A mulher que eu era até ali tinha acabado, mas a mulher que ele pensou que destruiria. Estava só começando a acordar. Tudo tinha começado minutos antes. Eu estava na cozinha, distraída, mexendo uma panela de sopa, o cheiro de alho e cebola preenchendo o ar quando Victor entrou. Ele largou as chaves na bancada com um baque alto e disse como se estivesse falando do tempo. Minha mãe vai se mudar com a gente. A gente vai vender o apartamento. Já está decidido. Na hora, eu congelei. A colher parou no meio da panela. Virei para ele, achando que era algum tipo de piada de mau gosto. Como assim vender o apartamento? A nossa casa? Perguntei, tentando entender. Ele nem piscou. Não é nossa. É seu. Mas agora vai ser da família. Eu senti a garganta apertar. Aquele apartamento era meu refúgio, meu pedaço do mundo. A única coisa que me fazia sentir segura. Tentei manter a calma. Victor, essa casa é tudo que eu tenho. Foi a minha avó que me deixou. Eu não vou vender. Eu disse isso firme, olhando nos olhos dele. E foi aí que o sorriso dele apareceu. Não era um sorriso de carinho. Era um sorriso de desprezo. Você fica aqui trancada o dia inteiro fazendo o quê? Essa casa vai ter mais valor com alguém que sabe o que fazer da vida. Cada palavra dele era uma faca cortando a minha pele. Eu tentei de novo, ainda controlando as lágrimas. Você não pode tomar essa decisão por mim. Esta casa é minha. E eu já disse, eu não vou vender. Foi nesse momento que os olhos dele mudaram. E antes que eu pudesse me afastar, o tapa veio. Fiquei ali, em choque, sentindo o calor latejando no meu rosto, enquanto ele virava as costas e saía da cozinha como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo tinha mudado para sempre. Naquele momento, eu jurei para mim mesma que ele nunca mais tomaria nada de mim. Nem minha casa, nem minha dignidade, nem a mulher que eu estava prestes a reencontrar. E foi assim que tudo começou. Mas o que Victor não sabia é que eu já estava preparando a maior reviravolta da nossa história. No dia seguinte, a casa parecia estranha. Cada cômodo que eu passava parecia pesado, abafado, como se as paredes estivessem guardando o que tinha acontecido na noite anterior. Eu ainda sentia o rosto sensível, mas a dor maior estava por dentro. Mesmo assim, me obriguei a agir como se estivesse tudo normal. Preparei o café da manhã em silêncio, enquanto Victor entrava na cozinha como se nada tivesse acontecido. Nem um pedido de desculpas, nem um olhar de arrependimento. Ele puxou uma cadeira, se serviu de café e disse, como quem comenta uma notícia qualquer: Já liguei para a corretora. Ela disse que consegue vender o apartamento rápido. Assim, minha mãe já pode vir. Eu larguei a faca que segurava, respirei fundo e olhei direto nos olhos dele. Eu já disse que não vou vender, Victor. Essa casa é minha e eu não vou abrir mão dela. Minha voz saiu firme, até mais do que eu esperava. Ele ergueu uma sobrancelha como se eu fosse uma criança teimosa. Não começa, Diane, já está tudo certo, você só precisa assinar. É melhor para todo mundo. Para todo mundo? Perguntei, quase rindo de nervoso. Ou só para você e para sua mãe? Ele bateu a xícara na mesa, irritado. Você não entende, né? Você nunca entende. Sempre foi egoísta, sempre se achou melhor que todo mundo só porque herdou esse apartamento velho. Senti meu coração disparar, mas não desviei o olhar. Se proteger o que é meu é ser egoísta, então pode me chamar como quiser. Mas eu não vou assinar nada. Falei baixo, mas cada palavra cortou o ar como uma lâmina. Victor se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Por um segundo pensei que ele fosse me agredir de novo. Meu corpo inteiro ficou tenso, preparado para correr,
mas ele apenas me encarou com uma raiva que parecia queimar o chão sob os nossos pés. Sem dizer nada, ele saiu da cozinha, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Fiquei ali parada, com as mãos trêmulas, sentindo o coração martelar dentro do peito. Eu sabia que ele não ia desistir tão fácil. Mas naquele momento, eu também soube que eu nunca mais ia me calar para agradar ninguém. Eu estava disposta a ir até o fim para proteger o que era meu. E mal sabia, Victor. O que eu estava prestes a fazer mudaria nossas vidas para sempre. Nos dias que seguiram, Victor tentava agir como se nada tivesse acontecido. Fazia planos sozinho, mandava mensagens para corretores, falava no telefone com a mãe dele sobre como seria a nova casa. E eu? Eu ouvia tudo em silêncio, sentindo uma revolta crescer dentro de mim, como uma tempestade prestes a explodir. Eu sabia que ele estava se preparando para forçar a venda de qualquer jeito. Sabia que ele ia tentar me dobrar como sempre tentou antes. Mas o que Victor não sabia é que eu já tinha decidido que nunca mais ia abaixar a cabeça. Naquela sexta-feira, a tensão estava tão densa que parecia que o ar pesava dentro da casa. Eu voltava do mercado quando encontrei Victor na sala, mexendo em uma pilha de papéis. Quando entrei, ele jogou um contrato na mesa com força e disse: Assina, é melhor para você. Eu larguei as sacolas no chão e respondi com calma, mas com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Eu já disse que não vou vender. Para de insistir, Victor. Ele se aproximou rápido, os olhos brilhando de raiva. Você não vai estragar isso para mim. Você vai assinar, queira ou não. A voz dele saiu entre dentes, um sussurro ameaçador. Eu me afastei um passo. Não vou assinar, nunca. Essa casa é minha, Victor, e você não tem direito de decidir nada sobre ela. Por um segundo, eu vi o ódio escurecer o rosto dele. E antes que eu pudesse me proteger, veio o segundo tapa. Ainda mais forte. Um estalo seco que fez minha cabeça girar para o lado. Caí sentada no chão, a mão instintivamente subindo para proteger o rosto. As lágrimas começaram a brotar. Não de dor física, mas da humilhação, da raiva, da certeza amarga de que eu nunca teria paz enquanto estivesse sob o mesmo teto que ele. Victor ficou parado, me olhando do alto, como se esperasse que eu implorasse, que eu me rendesse. Mas eu não disse nada. Fiquei ali, em silêncio, respirando fundo, sentindo a dor latejando no meu rosto e a fúria crescendo no meu peito. Ele achava que tinha vencido, que mais uma vez eu ia recuar, abaixar a cabeça, aceitar. Mas naquele momento, sentada no chão da minha própria casa, eu jurei para mim mesma. Seria a última vez que Victor levantaria a mão para mim. A partir daquele dia, o próximo golpe seria o meu, e o que eu estava prestes a fazer. Ele jamais seria capaz de prever. O tapa veio tão rápido que eu nem vi. Só senti a explosão quente no lado do meu rosto e o chão ficando instável sob meus pés. Caí sentada, sem entender se era mais pela força dele ou pela minha vontade de desaparecer naquele instante. Levei a mão à bochecha e senti a pele latejando. O gosto metálico do sangue misturado às lágrimas que eu nem percebi que escorriam. Quando levantei os olhos, Victor estava parado na minha frente com a respiração pesada, olhando para mim como se eu fosse um incômodo, um obstáculo que ele precisava tirar do caminho. Sem vergonha, sem arrependimento, sem medo. Eu vi, ali naquele segundo, quem ele realmente era. E vi também quem eu tinha me tornado. Pequena, calada, apagada, tentando justificar o injustificável por tempo demais. Eu devia ter gritado, deveria ter revidado, mas não fiz nada. Fiquei ali, em silêncio, com o rosto ardendo, o coração sangrando e uma decisão se formando dentro de mim como uma sentença. A partir daquele momento, eu não ia mais tentar salvar nada. Nem ele, nem nós, nem a vida que eu achava que tinha. E enquanto ele se afastava da sala, pisando firme como se tivesse vencido mais uma discussão, eu fiquei ali, ainda caída no chão, chorando em silêncio que, da próxima vez, quem deixaria essa casa de cabeça baixa? Não seria eu.
Naquela noite, enquanto Victor roncava no sofá como se nada tivesse acontecido, eu fiquei sentada na cama, no escuro, abraçando meus joelhos, sentindo a marca no meu rosto pulsar como uma lembrança viva do que ele tinha feito. Não chorei, não gritei, não fiz nenhum barulho. Eu só pensei. Pensei em cada momento que eu deixei passar, em cada vez que eu calei a minha dor para manter a paz. Pensei no quanto eu tinha diminuído meus sonhos para caber na vida dele. E enquanto o silêncio da casa parecia gritar nos meus ouvidos, eu entendi que não dava mais. Eu precisava sair dali, mas sair de verdade, sem discussões, sem dar chance dele me impedir, sair sem deixar rastros, sem olhar para trás. Esperei até ouvir o ronco dele ficando pesado, profundo, aquele som que eu conhecia tão bem. Então, com o coração disparado, fui até o armário, puxei a mala pequena que eu escondia atrás das caixas velhas e comecei a planejar. Não era hora de emoção, era hora de estratégia. Separei meus documentos, meu dinheiro guardado em envelopes antigos, escondi algumas joias que ele nem lembrava que existiam. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, eu comecei a esvaziar a minha vida de dentro daquela casa, pedaço por pedaço. Peguei só o que era essencial. Não queria que ele percebesse nada. Durante o dia, agia normalmente, cozinhava, arrumava a casa, fingia sorrisos, respondia tudo bem para qualquer pergunta. À noite, cada movimento era calculado. Cada objeto retirado do armário era escolhido com cuidado. Era como andar em um campo minado. Um erro e tudo explodiria. Eu sabia que ele estava confiante, achando que o silêncio era sinal de rendição. E isso jogava a meu favor. O que Victor não sabia era que a cada prato lavado, a cada cama arrumada, a cada olhar fingido, eu estava a um passo mais perto da minha liberdade. E a cada segundo que passava, o plano tomava forma dentro de mim, tão claro quanto o sol nascendo pela janela. Em breve, muito antes do que ele poderia imaginar, eu desapareceria daquela vida sem deixar sequer um bilhete de despedida. E o melhor de tudo era que, dessa vez, seria ele quem ficaria com o vazio. Com o plano montado dentro da minha cabeça, a próxima parte era a mais arriscada: vender o apartamento sem que Victor desconfiasse. Eu sabia que se desse o menor sinal, ele poderia agir rápido demais, poderia tentar me impedir, poderia até tentar me ameaçar de novo. Então, eu fiz tudo no silêncio. Procurei uma corretora de confiança, uma amiga de infância da minha mãe, alguém que entendia a gravidade da situação e sabia trabalhar rápido e discretamente. No telefone, com a voz baixa e firme, eu expliquei: preciso vender. Rápido. E ninguém pode saber. Do outro lado da linha, só ouvi um deixa comigo. E pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança acender dentro do peito. Nos dias seguintes, enquanto Victor sonhava acordado com a nova casa que ele nunca teria, eu assinava documentos escondidos no banheiro, enviava fotos do apartamento pelas mensagens apagáveis, respondia e-mails entre uma lavagem de louça e outra. Tudo no silêncio, tudo no invisível. Cada assinatura, cada papel entregue, era um tijolo a menos na prisão que ele achava que ainda controlava. Eu passava por ele na sala, com o celular na mão, e ele nem suspeitava. Sequer olhava para mim. Estava tão seguro de que tinha vencido, tão certo da própria vitória, que nunca imaginou que a mulher que ele julgava fraca estava cavando uma saída bem debaixo dos pés dele. E enquanto ele contava os dias para trazer a mãe para dentro da casa que era minha, a venda já estava sendo fechada. Na manhã em que a corretora me mandou a mensagem com uma única frase, tudo certo, documentos assinados, eu senti que podia finalmente respirar. O apartamento já não era mais meu. Não era mais dele. Não era mais de ninguém que tivesse machucado minha história. Era de uma nova família que traria amor, risadas, futuro para aquelas paredes que tanto tinham aguentado em silêncio. Victor achava que ainda tinha todo o tempo do mundo. Achava que me controlava, que mandava em mim, que podia fazer e desfazer sem consequências. Mas o que ele não sabia era que o relógio dele estava prestes a zerar. E o que estava por vir, ele jamais seria capaz de consertar. O grande dia chegou como qualquer outro,
com um céu azul e o canto dos pássaros entrando pela janela, como se o mundo lá fora não tivesse ideia da tempestade que estava prestes a explodir dentro daquela casa. Victor acordou animado, falando sem parar sobre como seria bom ter a mãe dele morando ali, como iriam reformar o apartamento, como talvez ele mesmo fizesse umas mudanças no quintal. Eu, sentada à mesa tomando meu café, apenas assentia de leve, mantendo o rosto calmo, escondendo o turbilhão que fervia dentro de mim. Ele não suspeitava de nada, nem por um segundo. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Victor, ainda de pijama, largou a caneca de café e foi abrir a porta resmungando. Quem será a essa hora? Deve ser o cara da mudança. Eu me levantei devagar e fui até o corredor, ficando de canto, só observando. A porta se abriu e ali estavam eles, um casal jovem, sorridente, com uma menina pequena segurando um balão cor-de-rosa. A mulher sorriu e disse animada: Bom dia! Somos os novos donos. Viemos ver a casa. Victor ficou parado, imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Donos? Que donos? Perguntou, a voz já começando a tremer. O homem estendeu uma pasta aberta, mostrando o contrato. A compra foi finalizada esta semana. Está tudo aqui. A corretora disse que podíamos vir hoje para acertar os últimos detalhes. Victor piscou várias vezes, olhando para os papéis como se fossem escritos em outra língua. Isso é algum engano, ele disse, já alterando o tom de voz. Essa casa não está à venda. Quem assinou isso? Quem autorizou essa palhaçada? Eu dei um passo à frente, minha voz firme e gelada, cortando o ar como uma lâmina. Fui eu, Victor. Eu vendi. Esta casa é minha. Sempre foi. E agora, não é mais nem minha, nem sua. Ele se virou para mim tão rápido que a veia do pescoço dele parecia prestes a explodir. Você ficou maluca? Gritou, o rosto vermelho de raiva. Você não podia fazer isso, sua ingrata, sua traidora. Você acabou com tudo. O casal se afastou um pouco, desconfortável. A menina apertando a mão da mãe, sem entender o que estava acontecendo. Victor se aproximou de mim com os punhos cerrados, os olhos arregalados de fúria. Você não podia ter feito isso comigo. Era a nossa casa. Era o nosso futuro. Eu não recuei. Mantive a postura, sentindo uma força dentro de mim que eu nem lembrava que existia. Era o meu lar, Victor. Era a minha história. Você só via paredes e conveniência. Eu via tudo que eu lutei para construir. E você tentou me tirar até isso. Ele passou as mãos nos cabelos. Andava de um lado para o outro, falando sozinho, xingando, chutando o batente da porta. Isso não vai ficar assim. Eu vou chamar a polícia. Eu vou anular essa venda. Eu vou destruir você! Gritou, cuspindo as palavras como veneno. O homem do casal tentou intervir, mostrando os documentos mais uma vez. Está tudo legalizado, senhor. A escritura foi passada, o cartório confirmou. Esta casa agora é nossa. Victor arrancou o contrato das mãos dele, rasgando as folhas no meio, gritando feito um louco. A mulher puxou a filha para trás, assustada. Eu olhei para tudo aquilo sem dizer uma palavra, só observando. Calmamente, fria como ele nunca me imaginou capaz de ser. Dentro de mim não havia medo, havia alívio. Um alívio tão imenso que eu quase podia sentir o chão sob meus pés ficar mais firme. Victor caiu de joelhos no chão, segurando os papéis rasgados, como se só ali ele tivesse entendido que não podia fazer nada. Que era real. Que a única coisa que ele achava que controlava tinha escapado pelas próprias mãos. Ele ergueu os olhos para mim, a voz agora rouca, fraca. Você acabou com a minha vida. E eu apenas sussurrei, num tom baixo que ele nunca mais esqueceria. Não, Victor. Eu salvei a minha. Virei as costas e caminhei até o quarto, onde minha mala já esperava, pronta para me levar para longe de tudo que me sufocava. Mas a verdadeira partida ainda estava por acontecer. E o golpe final seria ainda mais silencioso e mortal. Enquanto Victor ainda estava ajoelhado no chão da sala, esmagando os papéis rasgados entre os dedos, eu caminhei até o quarto em silêncio. Cada passo parecia ecoar dentro da casa como um adeus.
Peguei minha mala já pronta. Aquela pequena mala azul que eu tinha escondido atrás da cômoda há semanas. Me olhei no espelho uma última vez. A marca do tapa já estava mais fraca, mas dentro de mim, a cicatriz era definitiva. Respirei fundo. Eu não ia chorar. Não dessa vez. Peguei a chave do apartamento, aquela que minha avó tinha me entregado com tanto orgulho anos atrás, e a coloquei delicadamente em cima da cômoda, como se estivesse devolvendo a ela a promessa que eu havia quebrado. Quando voltei para a sala, Victor já estava de pé, andando de um lado para o outro como um animal encurralado. Ele me viu com a mala e veio até mim, desesperado. Você não pode simplesmente ir embora. E tudo o que a gente construiu? E os anos que passamos juntos? Eu segurei firme a alça da mala, sentindo o peso de tudo o que estava deixando para trás, e respondi sem hesitar. Você destruiu tudo isso sozinho, Victor. Eu só estou terminando o que você começou. Ele tentou me bloquear na porta, gritando, suplicando, ameaçando em um turbilhão de palavras que já não faziam sentido. Você vai se arrepender. Você vai implorar para voltar. Berrou, mas eu não parei. Passei por ele sem medo, sem olhar para trás. Abri a porta e senti o vento frio da manhã bater no meu rosto como um tapa diferente, um tapa de liberdade. Lá fora, o mundo parecia normal. As crianças brincavam na rua, os vizinhos lavavam carros, as árvores balançavam com o vento, mas dentro de mim era como se o universo inteiro estivesse começando de novo. Desci as escadas, carregando minha vida em uma única mala, cada degrau me afastando da prisão que Victor tinha construído ao meu redor. Cheguei até a calçada e olhei para a casa pela última vez. O casal novo já estava entrando, rindo, fazendo planos, preenchendo os cômodos com uma felicidade que há muito tempo tinha desaparecido ali. E naquele momento, eu entendi que eu não estava apenas deixando uma casa. Eu estava deixando para trás uma versão minha que eu não reconhecia mais. Entrei no carro, liguei o motor e deixei o bairro sem pressa, vendo pelo retrovisor aquela vida ficando cada vez menor, cada vez mais distante. Uma vida que eu jamais teria de volta. Mas o que Victor não sabia é que a minha história estava apenas começando. E o que eu construiria depois disso seria muito maior do que qualquer coisa que ele tentou destruir.